Para tanto, eu gostaria, irmãos, de ler em 1 Samuel, capítulo 22, 1 Samuel 22, versículo 8 e 10, e 9, e 8 a 10, que diz assim: É por esta razão que todos vós têm conspirado contra minha pessoa. Ora, ninguém me informa quando meu filho faz algum acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vós expressa solidariedade para comigo e me revela que o meu filho persuadiu um dos meus servos a armar ciladas contra mim e a tornar-se meu grande inimigo, como hoje se confirma. Foi quando Doeg, o Edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: Observei o filho de Jessé, ou seja, Davi, chegar a Nobe para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. E lhe deu mantimento e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Versículo 18 e 19, irmãos. Preciso ler também a mesma passagem. 1 Samuel 22, diz assim: Então o rei ordenou a Doeg: Vira-te e mata agora o sacerdote. Em seguida, Doeg, o Edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode, o colete de linho. Além disso, como não fosse pouco, irmãos, Saul mandou matar todos os habitantes de Nobe. A cidade reservada aos sacerdotes foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Gostaria de primeiro tributar a Deus a honra, o louvor e a glória pelo que Ele é, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, está fazendo e continuará fazendo segundo as riquezas da sua promessas. Louvado seja, bendecido seja o nome santo do Senhor. Gostaria, irmão, de consubstanciar essa leitura em que nós fizemos com o seguinte tema: uma espada de dois gumes, a língua e o coração. Uma espada de dois gumes, a língua e o coração. Amados, lendo esta leitura, no momento do meu devocional, o Espírito Santo me chamou, irmãos, a atenção para a malignidade tanto de Doeg como do próprio rei Saul. A palavra de Deus diz que no capítulo 21, quando Davi, fugindo de Saul, irmãos, ele consultou o sacerdote para pedir a direção de Deus, suplicar por alimento e por arma, indagando o rei se tinha alguma espada ali naquele santuário. Aimeleque, irmãos, ele foi enganado e persuadido por Davi diante da sua fraqueza, o que é normal ao ser humano, a cada um de nós. Durante a sua fraqueza e em fuga, ele acabou alegando ao sacerdote Aimeleque que ele estava a serviço do rei e, por sair depressa, não tinha se provido nem de alimento e muito menos da sua espada. O que tal argumento convenceu a Aimeleque a tanto dar o pão da proposição, que era reservado somente para o sacerdote, como também, irmãos, ele deu a espada de Golias, que era a única espada que estava guardada quando da vitória de Davi a Golias. Porém, durante esse ensejo, irmãos, estava no templo também um homem chamado Doeg,
Doeg era um homem edomita, da tribo de Edom, da origem da família de Edom, e ele era, se fosse hoje, irmão, ele era ministro da agricultura, da gestão do rei Saul. Ele cuidava dos gados de Saul. E esse encargo, naquela época, no Oriente Médio, tinha uma estima elevada. Porém, irmãos, só isso não bastava, porque quanto mais o homem tem, se não tiver nele a sua graça, mais ele quer. A graça de Deus, mais ele quer. E esse homem estava presente, irmão. Diz ele que estava diante do Senhor, a Bíblia. Porém, ele ouvindo tudo isso, irmão, quando lemos ali no versículo 8 e 9, nós podemos observar que Doeg, ele distorceu tudo quanto aconteceu realmente diante de Aimeleque. Porque realmente Aimeleque deu alimento, Aimeleque deu espada, porém isso fiado aos argumentos que o próprio Doeg, o próprio Davi teria persuadido Aimeleque. Ele o fez na certeza de que Davi estava sendo fiel mais uma vez ao rei Saul em uma missão que ele tinha delegado a ele, quando na verdade não era nada disso. Porém isso ele não revelou a Saul, que deu a Saul a pensar, irmão, que era uma conspiração do sacerdote Aimeleque, filho de Abiatar, contra o próprio reino de Israel, o que não era verdade. Aqui eu abro um parênteses e deixo a primeira verdade, o quanto é grande e o quanto é perigoso a questão do que nós falamos, de um assunto, de uma pessoa, de um acontecido ou não, irmãos. E principalmente quando o sabemos na íntegra, porém por uma intenção maldosa, por falta de vigilância, quem sabe semeando algo contra alguém, por mais provas que não temos com respeito a isso, nós podemos distorcer essa verdade, como fez Doeg, causando este mal ao qual nós lemos no versículo 18 e 19. Então, em primeiro lugar, irmãos, diante dessa leitura bíblica, urge a cada um de nós, irmãos, vigiarmos quanto à nossa língua. Davi, conhecendo e passando por essa triste experiência, porque dali fugiu um dos sacerdotes e falou para Davi do que aconteceu, e a partir daquele momento aquele sacerdote ficou sob a custódia de Davi, que garantiu a sua integridade física contra a maldade de Saul. Logo, que os irmãos venham orar por si, por cada um de nós, irmãos, para que nós possamos usar os nossos lábios para o louvor, para quer comamos o que bebamos, tudo o que façamos, venhamos glorificar a Deus. Mas jamais seja a nossa língua fruto para que a injustiça seja vindicada àqueles que nada, sem irmãos, são merecedores, na verdade. E a segunda verdade que nós lemos foi no versículo 18 e 19, onde mostra mais uma vez o quão profundo é, irmãos, a maldade do nosso próprio coração. O próprio Jeremias, ele nos faz alusão a esta gravidade, esta seriedade do quanto, da malignidade do nosso coração, a inclinação ao qual o nosso coração ele pode chegar quando está fora da vigilância, quando está fora da graça de Deus, por um momento menor que seja, irmão. É que no versículo 18 e 19 diz a Bíblia que Saul, como nós lemos, que Saul, tendo essa falsa interpretação, baseado no testemunho de Doeg a respeito do encontro de Davi com Aimeleque, ele mandou chamar aquele sacerdote, se você continuar lendo o texto, diz a Bíblia que ele mandou chamar o sacerdote, veio Aimeleque com mais toda a casa sacerdotal, num contingente de 85 sacerdotes, e Aimeleque expressou realmente o que aconteceu diante de Davi, o que o deu, a confiança de dar alimento e dar espada, porque achou ele também que estaria cooperando para o reino de Israel.
e ajudando, né, e cooperando para com que Davi pudesse cumprir dignamente a ordem que ora ele achava que realmente tinha recebido do rei Saul. Porém, irmão, nós podemos ver até onde não, nós não sabemos, na verdade, medir até onde nosso coração pode chegar quando se encontra em ira, quando se encontra sobre, irmãos, um testemunho totalmente equivocado. Diz a Bíblia que Saul, ele falou para as suas guardas que estavam próximo dele para que matasse o sacerdote. Os guardas não o fizeram em temor a Deus, porque se tratava de sacerdote, porém ele chegou e se virou para Doeg, como nós lemos no versículo 18, e disse da seguinte forma: então o rei ordenou a Doeg: vira-te e mata agora o sacerdote. E Doeg, irmãos, não só revelando a malignidade do coração de Saul, essa ordem, mas também de Doeg em o fazê-lo, tanto em distorcer as palavras da ocasião com Davi e Aimeleque, como também agora em estar disposto a fazer o mal. E diante disso, ele dizimou 85 sacerdotes, toda a casa sacerdotal ali que residia naquela circunvizinhança de Nod, que era um local sacerdotal, escolhido para abrigar também o sacerdote. E diz a Bíblia que não parou aí, irmão. No versículo 19 nós lemos que ele mandou, além disso, Saul mandou, versículo 19, mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade reservada a sacerdotes, e matou desde homem, mulheres, crianças, irmãos, crianças de colo, crianças que amamentavam, bebês recém-nascidos. E também não parou aí, animais e ovelhas. Aí ficaria a pergunta que não quer se calar: o que culpa teria a cidade, os habitantes e as ovelhas? Eu responderia, irmão, não sabemos. O que nós podemos exaurir desse texto, irmão, é o quanto nós temos que vigiar, quanto a nossa língua e quanto o nosso coração. Porque quando eles estão a serviço de maneira fora da graça de Deus, uma falta de vigilância, irmão, nós podemos emprestar a nossa língua e nosso coração ao reino de Satanás. Ele bem sabe fazer uso disso, o irmão sabe muito bem o que estou falando, porque o próprio Senhor Jesus, ele repreendeu ao diabo quando estava usando a língua de Pedro. Em determinada ocasião, quando Jesus falou que haveria de ser necessário o seu sacrifício, e Pedro tentava persuadir o Senhor Jesus de esquecer aquela ideia. E Jesus de imediato repreendeu não Pedro, mas repreendeu o diabo e disse, repreendeu o diabo para que ele saísse para trás de Jesus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Logo podemos entender, irmão, através do exemplo de Pedro, que nós também podemos estar suscetíveis a este mal. Porque o próprio Jeremias, ele diz assim, que mais perverso e que todas as coisas é o nosso coração. E ele, diante dessa enfatização, Jeremias ainda pergunta: quem o conhecerá? E ele responde: Deus é que nos conhece o nosso coração, e ele pode nos dar, irmão, diante da nossa inclinação, diante da nossa busca em oração, podemos fazer com que o Senhor venha habilitar o nosso ser, o nosso interior, a estarmos atentos e vigiarmos em tudo que viemos falar. Por isso que o apóstolo Tiago lhe assevera, para que nós sejamos tardios em falar, mas prontos a ouvir. Amém? Que Deus nos abençoe, que seja objeto da nossa oração, a questão da nossa língua e do nosso coração. Porque se isso não acontecer, irmão, se nós negligenciarmos nessa área da nossa vida, haveremos de experimentar o amargo gosto e amarga dor desta espada de dois gumes. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus.